Olá pessoal, eu estou aqui mais outra sexta-feira para meu esposo contar uma história bacana. Espero que vocês gostem. Coisa, gente, e já desde já peço a colaboração de vocês, pessoal, que nos ajuda a fortalecer esse canal, para que a gente possa mandar aí conteúdo bacana para vocês do outro lado. E não deixe de se inscrever, comentar e compartilhar e ativar o sininho, gente, para que quando chegar novas notificações, o YouTube avisar, tá bom? Novos vídeos, aliás, pessoal. E agora meu esposo vai contar a história, tá bom? Amor, pode contar. Pessoal, boa noite para vocês. Espero que vocês estejam todos com saúde e em paz. Olha, pessoal, esse é mais um relato arrepiante que aconteceu com o Senhor. Isso há muitos anos. A data é até do ano de 1965. Esse acontecimento. Ele era o Senhor. Esse aconteceu foi entre esse povoado, entre duas cidades de Minas Gerais. Esse Senhor, ele trabalhava na roça. Plantava milho, feijão, tinha algumas vacas e era casado, pai de 4 filhos, isso há muitos anos atrás. E todo dia a lida dele era sempre na roça. Saia de casa cedinho, tomar café e ia para a roça. Um certo dia, já era mês de janeiro, um verão muito pegado, temperatura altíssima. Ele estava na roça e quando foi à tarde, tarde caindo, né, próximo do sol se pôr, que era por volta de 4 horas, que era a hora que eles largavam do roçado. Aí foi, agitou as coisas, que ele sempre uma bolsa com faca, canivete, as coisas que levavam para o trabalho, e saiu da roça. Aí a esposa estava fazendo uma comida muito deliciosa em casa para ele. Depois eles jantaram e eles, eita, vou pegar aquela estrada aqui para encurtar, Mais rápido, para né? chegar mais rápido em casa. E ele pegou essa estrada. Pessoal, ele começou. Aquela estrada era uma estrada, não era muito movimentada, só passava carro de boi. E algumas pessoas que trabalhavam ali próximo, era uma estrada curta, não era estrada muito longa, estrada média, né? Só que ele disse, não, vou pegar essa atalho aqui que vou chegar em casa mais cedo para jantar com a família. E ele já estava bem, começou a andar normal, né? O primeiro trecho normal, pessoal, e ele começou a andar e viu que estava acontecendo algo muito estranho. Ele já estava há mais de meia hora andando nessa estrada e não chegava em casa. Não chegava em casa. E continuou andando. E já por volta de... Quando ele tirou o relógio do bolso, era que tinha relógio de bolsa, né? Que já eram 5h30 da tarde. Ixi. E ele disse, eita, não cheguei ainda, mas tô já chegando. E pessoal, ele comeu, vou mandar. Ele percebeu que tinha algo muito estranho, que ele estava andando e Encontrava o final, né? não encontrava o final. A estrada era a mesma, passava pelos mesmos mourões, pela mesma cerca, e não estava alterando em nada. E ele percebeu que ele tinha algo muito errado. Meu Deus. E começou a bater aquele desespero nele.
Só eu ando, não chego em casa, que coisa mais estranha. E isso aí, pessoal, já era mais de 8 horas da noite. E não passou durante esse tempo todo um cachorro por ele, um carro de boi, com alguém vindo da cidade. E ele começou a bater aquele desespero nele. Ele andava e sempre passava pela mesma... Isso aí, pessoal, pelo ponto que ele passou, já era a 10ª vez que ele estava passando. Já era a 10ª vez, passando pelo mesmo lugar. Meu Deus do céu, se encontrar o caminho. Ele foi, tirou a faca de dentro da bolsa e marcou uma estaca com X, para saber realmente se passasse por ali novamente, ali estava marcado. E muito cansado já tinha batido um cansaço muito grande nele, já estava andando esse tempo todo e não chegava em casa, pessoal. E ele tomou um gole, tomou água, comeu um pedaço de rapadura e novamente pegou a estrada. Pegou a estrada e nada. Justamente quando ele foi passando, já tinha andado muito, pessoal, mas muito mesmo, que olhou a estaca que ele tinha marcado, um X. Aquele X já não está mais naquela estaca. Tinha outras marcas, mas não era o X que ele marcou. Com isso aí, pessoal, nesse exato momento, ele tirou, viu que tinha algo muito errado ali. Ele tirou um crucifixo que estava no bolso e começou a rezar para todos os santos que ele conhecia, Santa Terezinha, São José, que clareasse aquela estrada, que ele pudesse chegar em casa, que ele estava andando numa estrada sem fim. Meu Deus do céu. Quando ele estava terminando de fazer essa oração, sentiu um aperto muito grande, alguma coisa estava travando a voz dele, que já não estava querendo quase empatar a voz dele sair. Ele viu, nesse exato momento, ele escutou um mato, um quebrado muito forte no mato atrás dele e um arrastar de pisadas muito forte. Ixi, ai, que medo. Atrás dele. E com isso aí, pessoal, e ele, vamos andar, e quando olhava, eita, estou já chegando. Porque eu olhava para a lua, tempo de lua cheia, que eita, estou já chegando. Só que ele pensava que estava se aproximando da casa dele. Quando eu olhava, estava passando no mesmo lugar que ele já tinha passado essas 10 vezes. Meu Deus, que coisa horrível. Aí, pessoal, ele não tem alternativa. Se agora eu vou correr, e caiu no chão e já morto de cansado. Mas aí dele, você achou que ia descansar ali, ficar no chão sentado e ia correr? Exatamente, ele ia até correr. Mas só que ele viu que aquilo não era normal. Ele já estava andando numa estrada que não tinha fim. Ele estava a noite todinha andando naquela estrada, e aquela estrada não tinha fim. Tinha algo errado com aquela estrada. E ele você não tem alternativa. E começou a correr. Era as últimas forças que ele tinha nas pernas. Só que quanto mais ele corria, escutava essas pisadas atrás dele. E um mato quebrando, seguindo ele. Pessoal, quando esse rapaz viu que não tinha mais forças, ele foi, eu não aguento mais. E caiu, recuperou outra uma vez. Quando ele caiu, que abriu os olhos, e olhou no relógio que botou em si, eram 5 horas da manhã. Já tinha passado o tempo?
Olha pessoal, de 4 horas da tarde aproximadamente, ele passou o resto da tarde e a noite toda andando nessa estrada. E a madrugada, um período da madrugada, né? Exatamente, a noite toda e uma boa parte da madrugada. Porque já era 5 horas, já, Já eram 5 horas da manhã. Que ele acordou e abriu os olhos, já viu os primeiros raios de sol. Que foi no bolso, tinha um relógio de bolso que ele olhou 5 horas cravadas. Que desespero, hein? E quando ele abriu os olhos, que olhou, a estrada principal, que era a estrada que realmente ia para a casa dele, estava na frente dele. Apareceu. Estava na frente dele. Mas durante esse tempo todo, alguma coisa que não era desse mundo prendeu ele naquela estrada. Eita, isso é coisa horrível. Muitos anos depois, o neto dele, olha pessoal, isso é uma coisa, desculpa eu perguntar, que eu tinha esquecido, vou falar para vocês. Esse homem era uma pessoa muito alegre, pessoa muito divertida. Desse dia para cá, ele chegou em casa com outro semblante. Ele voltou com um aspecto totalmente diferente. Ele ia para uma missa, ele não ficava ali no meio da igreja, tal, assim, ali para todo mundo ver. Ele ia para os fundos da igreja, quase ninguém via ele. À tarde, quando era assim. E outra coisa, pessoal, ele plantava, no começo que eu falei para vocês, ele plantava milho, feijão, abandonou o roçado. Ele evitava qualquer encruzilhada, não andava mais nesse lugar. O roçado abandonou, o feijão murchou no roçado, o milho mato tomou de conta, que ele ficou horrorizado. E nunca mais foi aquela mesma pessoa. E com o passar do tempo, ele foi à pescaria com o neto, num açude. Não passava nessa estrada, já era um lugar mais afastado, onde aconteceu isso com ele. Mas aí o neto disse: vô, vamos pegar um atalho para chegar mais rápido no açude? Esse meu filho, atalho não é caminho. Olhou para ele, um semblante muito, nunca olhou para ele tão sério. Disse: meu neto, atalho não é caminho, pode ser um laço. Isso ficou gravado na mente do neto dele. E esse homem faleceu muitos anos depois. No enterro dele, a esposa dele falou, ele era uma pessoa muito boa, muito prestativa, pessoa que gostava muito dela, amava ela, mas que desde o tempo que aconteceu isso aí, ele nunca mais foi o mesmo homem. Perdeu a alegria de viver, perdeu aquele lado brincalhão que tinha, depois que aconteceu isso aí com ele. Como se ele voltou, mas algo ficou preso. Exatamente, lá, né? Exato. Ele passou. Essa experiência que ele teve, alguma coisa tirou a alegria dele viver. Tirou muita coisa dele. Ele perdeu a vontade de viver, abandonou a roça, não cuidou mais não cuidou mais da roça, e ficou uma pessoa, tinha dias que... E outra coisa, uma irmã dele relatou isso, que um certo dia avistou ele
em frente onde ele pegou esse desvio. Ele passou mais de 1 hora parado em frente a esse atalho. E a irmã dele perguntou a ele o que ele estava vendo. Ele simplesmente, assim, com um olhar muito perdido, falou para ela: ela mudou, mas ainda continua aqui. Já não falou o que Mas era. não falou o que era. Ele estava se referindo ao que naquela noite, O que aconteceu comigo, aquele né? acontecimento seguiu ele. E, pessoal, isso foi um relato real que aconteceu com esse senhor há muitos anos atrás. E isso é uma lição, porque tem coisas que você está indo numa estrada deserta e tal. Ali tem um atalho, né? Às vezes você pensa que aquele atalho, vou chegar mais rápido na casa de um amigo, ali de um parente e tal. A pessoa não sabe o que lhe aguarda ali. Que aquele caminho que ele achava que ia ser curto vai se tornar um caminho mais distante ainda. Exatamente. Né? Isso, pessoal, é uma lição para todos nós que nem... Como se diz o ditado mais velho, nunca troca o caminho para o parede. Que nem ele mesmo, exatamente, que nem ele mesmo falou. Atalho não é caminho. Pode ser uma armadilha. Um laço. É uma armadilha, né? Ele falou isso para o neto dele. E foi uma coisa, pessoal, que ele jamais tinha relatado justamente o que tinha acontecido totalmente naquela noite. E ele relatou esse acontecimento para o neto dele há muitos anos depois. Depois disso que ele relatou isso aí para esse neto dele, ele nunca mais comentou nada com ninguém. Morreu e não comentou mais. Morreu e não comentou mais. E a esposa dele fala que disse, ninguém vem tão mudado do nada. Ele viu alguma coisa muito horrível aconteceu com ele, que ninguém vem tão mudado da forma que ele veio. Até ela estranhou, né? Até ela estranhou. É uma coisa mudada nele. Que era uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, e realmente a pessoa tinha dias que ele ficava parado no alpendre, na casa de alpendre, olhando para o nada. Como talvez deve estar esperando algo. Pra ninguém, mas não falava realmente para ninguém. Isso aí. Estava acontecendo, né? Era uma exatamente. Reservada, né? Ele era uma pessoa muito alegre. Depois desse acontecimento, ele foi uma pessoa que perdeu totalmente a alegria, pessoal. Olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa história real, história verídica. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Um ótimo fim de semana para vocês todos. Valeu. Espero que vocês tenham gostado da história que meu esposo contou aqui. Não foi uma história de muito terror, mas que deixa a pessoa com muito medo e fica uma lição, né? Que a gente não duvide das coisas que existem no nosso mundo. E felizmente as coisas que causam medo tem no nosso mundo. Essas coisas que a gente não sabe nem às vezes explicar. Mas só sabem que as pessoas que passaram por esse momento de desespero foi muito angustiante e que foi difícil, né? Conseguiram sair, mas não quer dizer que não tiveram muito medo e não tiveram experiência para passar adiante a outras pessoas que não duvidam das coisas. Tá certo, pessoal? E mais uma vez, pessoal, agradeço a todos vocês do canal, que estão aqui no nosso canal. Muito obrigado de coração mesmo. Forte abraço a todos os gente, mais uma vez até seus vídeos até o final, para que esse canal se fortaleça, a gente possa levar coisas bacanas do outro lado, tá certo? E mais uma vez, gente. Me chamo Roseli Rocha, se inscreva no YouTube, compartilhe, dê o like, ative o sininho para poder as novas coisas, outras novidades deles. Tchau, tchau, valeu, até a próxima, gente. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal, até a próxima, fique com Deus, um ótimo fim de semana para vocês todos. Muito obrigado pela atenção de todos, valeu, obrigado mesmo, valeu, tchau, tchau.